Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Em setembro de 2022, a Netflix acabou ganhando um sucesso inesperado, né? Com a minissérie Monstro lá, a história do serial killer Jeffrey Dahmer, que foi, assim, ficcionalizada pelo Ryan Murphy. A Netflix não apostava muito na minissérie, não, mas ela acabou explodindo em um monte de países. Agora, em outubro de 2022, eles lançam uma docu-série, né? É um documentário em 3 partes que se chama Conversando com o Serial Killer, o Canibal de Milwaukee. Tem gente falando que é oportunismo, né? Tem uma janela temporal tão curta entre um programa e outro. Olha, até pode ser oportunismo, mas a gente não pode esquecer que essa docu-série é a terceira prestação de outras, né? Duas que tem também conversando com o serial killer. Já teve um com o Ted Bundy e já teve um com o John Wayne Gacy. Ou seja, eles estão pegando, é o John Berlinger, né, o diretor, eles estão pegando fitas, né, gravadas desses serial killers e dramatizando, fazendo docu-séries. Então, faz parte de um projeto maior que acaba meio que fazendo o que a série do Ryan Murphy tentou evitar, né? Jogar mais o holofote no serial killer do que nas famílias, nas vítimas e tudo mais, tá? Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Porque na minissérie em 10 episódios, eu acho, lá do Ryan Murphy, a gente tem pedaços ou capítulos, quase todos, todos sobre o ponto de vista das vítimas, né? Aí nenhuma família das vítimas colaborou com o documentário, e o que a gente vê é o seguinte: a advogada de defesa do Dahmer, porque todo mundo tem direito ao advogado de defesa, isso é uma coisa que a gente precisa entender bem, para não ficar assim, não precisava ter, senão o cara poderia ser absolvido por uma tecnicalidade. Por quê? Porque faz parte da Constituição que as pessoas tenham um advogado de defesa e que o advogado de defesa faça o serviço bem feito. Se ele não fizer, por uma tecnicalidade, as sentenças podem ser revogadas. Então não adianta reclamar, né? O Jeffrey Dahmer teve direito a advogados de defesa. A moça, na época, gravou 30 horas de conversação. Na verdade, o título é meio falacioso, porque a gente ouve mais outras pessoas do que o Jeffrey falando. Só que quando a gente ouve, é assustador, assim, porque embora ele fale que esteja com remorso, nunca dá para acreditar. Né? Ele fala sempre num tom monótono, monocórdico, assim, frio, né? Então não dá para acreditar em nada, porque é mais um daqueles shows que, será que ele era louco ou ele era malvado? Ou ele não sabe ou ele parece que não quer dizer, né? Então, na verdade, a gente acaba vendo esses documentários para ver os detalhes dos crimes, né? E como foi. E eu gosto porque eles usam muito arquivo de época, então coisas que apareceram nos telejornais. Aí, claro, entrevista vizinhos, policiais da época, né? Assim, quem viu a série em 10 episódios lá, minissérie, né? Do Ryan Murphy, provavelmente não vai ter nada acrescentado aí, tá? Só vai ver as pessoas de forma real. Quem não viu vai ter o caso mais resumido, tá? Acho que essa é a moral da história. Eu achei que o documentário ele vai numa linha bamba e cai às vezes numa coisa que a minissérie do Ryan Murphy conseguiu melhor, né? Que é isso a respeito às vítimas. Porque assim, ó, tem um pedaço nesse documentário, lá no terceiro episódio, que parece que a narrativa dá uma corrida. Porque fala assim, depois disso ele matou mais 4 pessoas. Antes eles estavam detalhando essas pessoas. Aí, de repente, essas 4 pessoas são só citadas.
eu queria que o documentário me explicasse por que, então, que a família não deixou, vocês não quiseram falar dessas 4 pessoas, não tem informação sobre essas 4 pessoas, por que essas 4 pessoas ficaram de fora deste documentário? Elas não valiam a pena? Né? E também eu vejo assim, às vezes, no tom geral, muitas vezes falando que ele era... Tinha hora que dava a impressão de que ele era meio quase que vítima, sabe? Porque a família, os pais abandonaram, ele tinha um medo terrível de ser abandonado. Quando ele, nas poucas conversas, lá nos poucos pedaços em que ele aparece falando, poucos assim, em relação ao que as outras pessoas falam, ele fala bastante até. Ele fala, não, eu não sei, eu acho que eu estava errado. É, ele não sabe, na verdade, se ele podia controlar ou não. Só que ele ficou 9 anos sem matar. Então, como que ele não podia controlar? Porque tem algumas horas do documentário, parece que a gente, sabe, dá essa impressão de que ele não podia controlar, mas durante 9 anos controlou. Na verdade, a gente nunca vai saber se ele era são ou malvado, né? Na verdade, devia ser uma mistura dos dois. Eu não tenho dó que ele tenha morrido, devia ter morrido muito antes. Né? Antes, acho que no nascedouro, aí pelo menos não teria matado aquelas pessoas lá. Tem dó não. Mas é assim, para quem curte true crime dramas, né, e documentários de crime verdadeiro, é um bom, porque você vai ouvir documentário, você vai ouvir na voz dele coisas assim que na minissérie não sei se tinha, falando que fez um furo na cabeça do menino e tacou ácido para tentar fazer com que ele parecesse um zumbi. Quer dizer, na minissérie tem, mas você ouvir ele falando né? Então, assim, acho que um complementa o outro se você gosta de true crime. Só que esse aí, ele é mais explorador das vítimas, né? A gente não tem nenhuma participação das famílias. Elas, certo, se sentiram exploradas. Aí vai do seu compasso moral ou não assistir a um programa. Eu assisto, ele está na Netflix, eu tenho um canal, eu tenho que colocar aqui, né? Tchau, pessoal.